Espírito Santo, amém. Amém. Siga. Fazer uma oração de Schanstatt mesmo para excluir o convidado. Não, está ótimo. Não senti nada excluído. Então. Sejam bem-vindos, mais um episódio Nós na Aliança. Continuamos a nossa streak de trazer convidados muito famosos aqui ao podcast. E quero só fazer aqui um apontamento que é... Nós nunca falámos mal dos jesuítas, passámos a vida a fazer piadas no episódio com o Nelson e demos double down, portanto ainda não trouxemos ninguém, não, trouxemos o padre Eduardo Schanstatt. Nós fizemos a publicidade como sendo um podcast de Schanstatt e já trouxemos mais jesuítas do que Schanstattianos, que é, também é sinal do vosso bom trabalho de missão. Portanto, trazemos hoje o padre Duarte Rosado, que muitos talvez já conheçam, pessoalmente ou de ver na internet. Vamos dar aqui um espacinho também ao Duarte para se introduzir. Duarte, já partilhaste que não viste os episódios, portanto eu vou dar-te aqui uma... Mas eu não vejo nenhuns. Pronto, é isso. De nada. Não é uma coisa contra nós. Dar só aqui uma chega que é: podes apresentar com o que tu quiseres, liberdade, 1 minuto a 5 minutos, dizes o que tu quiseres, só fazemos uma exigência. Um santo preferido. Não pode ser Santo Inácio. És bem mauzinho. Nunca fizeste essa coisa a ninguém. Não, eu disse exatamente a mesma coisa ao Nelson. Ai, foi? Sim, acho que sim. 1 minuto. Então, Duarte, tenho 39 anos, vou fazer 40 este ano. Sou do Porto, mas de pai alentejano e mãe tripeira. Vivi no Porto até aos 21 anos e há 19 anos entrei na companhia. E agora, neste momento, estou em trânsito entre Sernás, que é aqui ao lado, e o Porto. Portanto, vou voltar ao Porto depois de 19 anos, fora do Porto. Nunca estava a ter vivido. Depois, por onde é que passei? Passei por vários sítios, estudei e frequentei, é melhor dizer frequentei, um curso de Psicologia antes de entrar na companhia e não acabei a minha frequência em Psicologia. Fiquei-me pelo 3º ano, também não sou 4, faltava 1. Entrei, e depois lá está, entrei na companhia, entrei na companhia porque também estava ligado ao cantil, portanto mais ou menos ligado à companhia, embora tivesse andado no colégio da obra e durante 9 anos e frequentava a paróquia dos Dionianos, portanto não faltava sítio. Como é que se chama o colégio de obra no Porto? Cedros. Ok, já tinha No Porto é Gaia, mas é Porto. Ok. Não digas isso, não é? A malta de Gaia não gosta que se diga. Não, mas é mesmo do outro lado do Douro. É logo ali a passar a ponte. Olha que vais para lá, vê lá se não te metes em olhadas antes de chegares. Acho que não. Certo. Eu sou do Porto, por isso. Sim. E olha. Isso é a mesma coisa que a malta dizer a Almada, que é de Lisboa, não é? Ui, e não sei. É zona metropolitana. Não sei se perguntares à malta de lá se eles gostam disso. Não pudeste fazer, como é que se diz? Quando trocas de curso e ficas com cadeiras... Tive uma, metodologias, foi ótimo. Porque aquilo era uma chatice, mas não tive nenhuma. Ou seja, fizeste alguma do teu curso de Psicologia que se possa passar para o seminário? Tipo, como é que se diz? Equivalências. Não, em filosofia. Eu fiz filosofia em Braga, nós fazemos filosofia, a licenciatura. Fiz a licenciatura e a única que deu foi metodologias, foi muito bom que tivesse dado isso, porque era uma... mas efetivamente deu. Só uma. Metodologias era para fazer trabalhos escritos, não sei o quê. Metodologia é mesmo literalmente uma cadeira a explicar. É uma cadeira a explicar coisas inúteis. E eu pensei, não, eu vou, porque estava todo cheio de fogo e de vamos embora, não, eu vou, isto vai ajudar. E não... Então fui à primeira aula e disse, ok, já percebi. Então fui-me embora. Nós estamos a entrar já com o fogo todo para passar aqui para a parte da vocação também do Duarte. Não te posso já esquecer, o santo preferido. Antes disso, só dizer que voltei, ou seja, depois da formação toda de filosofia, depois do magistério no Pragal e no JRS, que é o Serviço de aos Refugiados, enfim, pesquisem. E depois de 5 anos em Roma a estudar teologia, primeiro ciclo e depois o segundo ciclo de mestrado, voltei para Coimbra, mas é sempre de um lado para o outro, na verdade. Os primeiros 3 anos foi mais ou menos por cá e depois agora sou o promotor vocacional da província portuguesa da Companhia de Jesus, ou seja, no fundo acompanho sobretudo os candidatos até que está a pensar em entrar na companhia, sobretudo esses, mas depois isso implica também muitas coisas.
Isso é importante. Por isso, estar em Sernás ou estar no Porto, a missão é a mesma, é mais ou menos a mesma coisa. Por isso. Então porquê a mudança de localização? Porque Mudar de arte? decidiu-se que nesta altura ter uma comunidade em Sernás e não era Ok. a cena. Porque nós estávamos a ver em Sernás com aquela ideia de ter até uma comunidade mista. Tivemos lá o João e a Inha a viver um casal. Sim. E depois o Domingos, que entretanto nasceu em agosto. Portanto, tivemos 4 meses o Domingos lá a viver, um bebê recém-nascido na Sim, nossa sim. comunidade. Entretanto, para além disto do casal, de não ser fácil arranjar um casal que esteja disposto a dar assim um ano da vida, ou em fase de dar um ano da vida, por exemplo, ou com filhos muito pequeninos, ou sem filhos, ou etc. Para além disso, houve aqui uma série enfim, há aqui uma série de obras que precisam de ajuda e estarmos 3 aqui em Sernás foi assim um bocado. Por isso foi mais ou menos por causa disso. E pronto, é isso. Vai. O santo preferido. Então, é difícil isso, essa é uma pergunta difícil. Eu confesso que já tenho assim um certo fascínio pela Madre Teresa de Calcutá, já há muito tempo. E também São Francisco Xavier, porque foi assim foi importante até no processo vocacional e na loucura toda dele. Olha, parece isso. propósito, porque foste mesmo ao mote do que eu te ia perguntar a seguir. Que é, portanto, tu já partilhaste aqui, foi bastante relâmpago, mas para a malta perceber, não entraste logo ao seminário aos 18, portanto começaste a fazer estudos Sim. na área que achaste que ias seguir. Aos 21, sais da universidade. Isto veio do nada? Era uma coisa que já tinhas cá dentro? Estavas a trabalhar há muito tempo na vocação? De onde é que Não. Muito pelo contrário. Eu, na verdade, pronto, eu tenho assim Foi muito rápido, só isso. Foi em 2006, foi assim um ano um bocado. Foi bonito, foi um ano bonito de. Eu nem sei bem como dizer isto, mas então eu era uma pessoa muito pouco preocupada em geral com as coisas. Tenho uma série de vantagens, também tenho uma série de desvantagens, mas muito, muito pouco preocupado. E por isso também em relação ao meu futuro também não tinha assim grandes preocupações. Depois começou ali, a certa altura houve ali mas mesmo em relação à fé e tudo, era assim uma coisa que eu ia à missa, mas fazia pouco mais do que isso, ia aos campos de férias, mas pouco mais. Portanto, a vocação nunca foi assim uma coisa propriamente muito presente. E ser padre de todo, de todo mesmo. Nem achava que alguma vez isto, pronto, não estava nem sequer nos planos, nem nunca esteve, nem nunca estaria nos planos. Depois foi neste ano 2006 é que houve ali uma mudança importante de começar a perceber que se calhar era bom começar a olhar para o futuro e para a vida de uma forma um bocadinho mais responsável e perceber o que é que eu vou fazer disto, que é bonito estar assim despreocupado, mas não serve para tudo. E depois, e também a fé ligada a isto, a um processo de descoberta, redescoberta da fé. Mas também eu acho que é a idade em que se faz isto, não é? Aos 20 anos mais ou menos, é a idade em que isto ou largo isto e adeus, ou digo, não, isto é mesmo sério, portanto vou assumir isto como uma coisa minha. Mas tu próprio então já tinhas entrado aos 18 em psicologia sem propriamente uma ideia decisiva, definitiva do que querias fazer. Não. Era do género, gosto de ler. Mas disseram-me no 9º ano. Que era fixe de psicologia. Sim. Foi mesmo. Não estou a brincar. Isto foi mesmo sério. Mas do quê? Da parte da leitura? Foi. Não foi. Isto foram os textos psicotécnicos lá no colégio. Sim. Ok. No 9º ano. Nós não fizemos ao nono, foi ao décimo. Fiz, não. Foi ao nono, foi No Nono por causa da área, por causa de escolher a área. de economia, exatamente. Mas então, eu foi um psicólogo espanhol que eu acho que nunca me tinha visto na vida. Fiz lá, eu acho que foram 2 sábados de manhã. A minha memória leva-me a 2 sábados de manhã que fui lá para o colégio fazer isto. E no final, pronto, havia um gráfico, que era o que eu me lembro, que tinha música, literatura, por aí há letras, portanto, letras e música muito alto, e depois também tinha a parte do serviço social e não sei o quê. E este psicólogo, era espanhol, ele disse-me: tu deves estudar psicologia. Tu deves, meu. Tu deves estudar psicologia. E eu, como, pronto, deram-me uma resposta e eu fiz, vamos lá embora. Pois, para alguém que não pensa propriamente nisto no futuro. Sim, eu não tinha grandes preocupações em relação à vida. Dizem-me é isto, eu vou dizer, fiz, vamos embora. Sim. E tive o secundário todo e depois mudei, saí do colégio e fui para a escola pública, que foi muito bom por um lado, mas também teve a sua parte dura, não é? Porque, pronto,
E então foi isso, foi no secundário. Pronto, é psicologia. As minhas notas eram bastante más, eu era mau aluno na altura. Do 7º, do 8º ao 12º ano. Não, do 8º ao 3º ano da faculdade fui bastante mau aluno. Porque não encontrava sequer motivação para estudar, eu não gostava muito. Pois é isso. Não, eu acho, na verdade, nunca me ensinaram a estudar, parece-me. E eu, tendencialmente, não sou uma pessoa extremamente proativa e cheia de iniciativa. Portanto, se eu me conseguia safar com 13 e 12, para que é que me vou safar com mais? Se me safo com isto. Foi uma altura estranha. Foi também, não sei, uma certa inércia, não sei, uma certa. Não sei. Mesmo em relação depois à música, mais tarde, foi um bocado. Nunca investi muito nisso. E por isso, verdadeiramente era mau aluno, isso não há grandes dúvidas. Eu era um aluno muito mediano, 12º ano ia chumbando. Ia chumbando mesmo. Tive 2 negas no 11º ano. Pá, não ter entrada de psicologia deve ser bué da baixa, então, não é? Não, era privada. Ok, tá bem. Não, nunca entraria. Na altura era muito mais baixa. As médias todas na altura eram mais baixas. Em 2000, eu entrei na faculdade em 2003, não havia esta loucura de notas que existe hoje. Não existia de todo. Até porque era muito mais difícil ter boas notas. As notas também estão. Não estou a dizer que são inflacionadas, é outra coisa. Pronto, para chegar um bocadinho para a frente. Sim. Todas. Portanto, já não há notas que lá tão más como havia também no meu tempo. Mas era isso, eu estudar foi assim uma coisa muito, muito chata sempre. Mas foi até aos 32 anos que foi quando deixei de estudar. Ok, eu ia perguntar se. Mas desde que entrei na companhia, fiquei bom aluno. Pois é isso que eu ia perguntar, se depois mudando a área e se calhar Não, nem foi a área, a questão não foi da área, foi mais ou menos humanidades, psicologia, filosofia, está ali mais ou menos. Mas, ou seja, sendo mais interessante, depois os resultados eram melhores ou era Não era por ser mais interessante. Estava ali ela por ela. Porque, quer dizer, psicologia também não foi muito interessante, porque o curso não era espetacular. Eu tenho a sensação que depois foi em Luís Maia, Instituto Superior da Mãe. O que é que me parece? Era de tal maneira teórico, mas uma coisa absurda. Agora olhando para trás, não é? Na altura não me questionava, dizia é isto, vamos embora. Mas parecia uma coisa extremamente teórica e não falavam das coisas que depois vinha a saber. Pá, importante, para a psicologia é isto, e não. E depois, quando entrei na companhia, o que mudou foi fazer um curso de filosofia ou um curso de que seja, depois de 2 anos de noviciado, é bastante diferente. Portanto, houve aqui um certo amadurecimento o espiritual e humano e tudo. Depois, também havia uma motivação forte, não é? Eu estou a estudar para alguma coisa e para psicologia eu estava a estudar para quê? Não sei. Não era muito interessante. E depois é isso, ou seja, uma certa maturidade que se ganhou também é diferente, 18 anos e 23 anos. Sim. E eu depois voltei a estudar com 23, é muito diferente. Mas sobretudo é maturidade humana e espiritual e depois o saber para onde é que isto me leva. E acho que isto foi isso que. Acho que fui bom aluno. Mas especialmente para nós, eu acho que nós, digo rapazes, pá, eu não sei se é uma geração, vejo as raparigas mais cedo a ter mais maturidade e mais cedo a saber exatamente o que é que gostariam de fazer no futuro, e nós continuamos ali à deriva durante muito tempo. Eu gostava de não ter tido a opção de escolher um curso assim já, portanto, limitar-me já a uma área tão cedo. Teria feito outras coisas se fosse mais. Mas mesmo essa limitação da área, mas mesmo todo o ensino, está tudo um bocado. Eu tenho imensas dificuldades com a maneira como as coisas também são ensinadas e tudo. Parece que ir à escola ou ir à faculdade é transmitir uma série de conteúdos. Ok, portanto, em vez de ser o aluno a procurar e a fazer. Não é só o aluno a procurar, também isso. Mas é conteúdos, é isto, tens que saber isto. Pá, e olhando para trás, e mesmo olhando até para o curso, e estou a falar disto no curso de Teologia, também não estou a falar disso. É uma série de conteúdos que são dados, mas não tem provavelmente nenhuma. Se calhar a ligação com a vida, não sei o que, tem que ser o próprio aluno a fazer, mas é muito difícil aquilo. Não sei, acho que há aqui. Eu tenho assim, eu, enfim, não sou pedagogo nem nada de que se pareça, mas tenho assim algumas dificuldades com a maneira como. Porque acho que depois acho que a escola depois não serve para toda a gente, por exemplo. Sim. Tens bem aquela frase super famosa. Havia um gajo que na altura, há aí uns 10 anos, fazia bué vídeos sobre isto, era muito famoso. Mas que é. Como é que é? Se tu julgares a habilidade de um peixe se julgares a habilidade de trepar as árvores de um peixe, o peixe vai ser sempre inútil, não é? Muito embora tenha muitas qualidades, tipo nadar. Então está desajustado a forma como estás a avaliar para as características e as competências de. É exatamente isso. O que me parece
nós pensamos de maneira diferente, sentimos de maneira diferente, processamos a informação de maneira diferente, olhamos de maneira diferente, ou seja, experimentamos as coisas de maneira diferente, pensamos de maneira diferente. E por isso, acho que a escola é um bocado monocenas, monopedagógica ou monotemática. Não individualiza a necessidade do... Não, e há coisas, eu tenho exemplos de gente que são incríveis, por exemplo, em artes ou em coisas muito mais técnicas, e que na escola era uma chatice aquilo. Não achas que desenvolveste essa hipótese para justificar seres mau aluno? Não. Não, porque depois quando foi preciso ser bom aluno, mesmo neste modelo, eu fui bom aluno. Vais ouvir. Mas eu não acho que seja, eu não acho que seja particularmente, eu acho que a escola funcionaria para mim. Não funcionou, mas não funcionou também por culpa minha, atenção, por preguicite e por coisa do género. Não foi, eu funcionaria. E depois na faculdade, depois em filosofia, em teologia, fui bom aluno. Sabes que o meu problema com a escola nem é tanto se funcionaria, acho que até funciona para a grande maioria das pessoas, é mais para o que é que serve. Acho que as competências que ensina já estão muito desajustadas ao mundo real de hoje em dia. E eu vou-te fazer o convite daqui a 7, 8 semanas eu envio o episódio que nós vamos gravar com uma senhora que se chama Isabel Valente Pires, que é diretora de um colégio em que o modelo de ensino é precisamente isso que estás a dizer. E eu acho aqui em Coimbra, aqui perto, há a Tumo, por exemplo. Sim, a escola que tem. Mas isso é pós. É parte da programação. Sim, extracurricular. Exato, extracurriculares, exatamente. Mas tem imensas competências, seja, por exemplo, de programação, seja coisas mais técnicas, até de gravação de música, produção de música. Eles também fazem isso na Tumo, sim. Pensei que era só programação mesmo. Não, e tem estúdio e eles têm depois projetos e trabalham por projetos. Pronto, e por exemplo, os jesuítas em Barcelona estavam a trabalhar nas escolas, nos 5 colégios de Barcelona, estavam a trabalhar nisso, estavam a trabalhar numa pedagogia diferente, também muito mais centrada no próprio aluno e no processo. Porque isto, por exemplo, no outro dia estava a falar com. Estávamos numa coisa que é a Cândida Bramo, não interessa o contexto, é só. Um dia, eu não sei se vai ser possível, vamos poder implantar chips na cabeça, vamos imaginar. Não é? Há aqui umas teorias que dizem que isto é tudo informação, são tudo dados, o que nós temos na cabeça. E por isso nós podemos passar a informação que temos aqui para um substrato que não morra, que não seja este cangalho chamado corpo. Somos imortais. Eu duvido seriamente, seja na teoria, seja na prática de uma coisa dessas, mas pronto, é a teoria deles. Mas a verdade é que existe esta coisa da questão da informação e dos dados, que é uma coisa que hoje em dia é quase a nova ontologia, a nova maneira de pensar o ser. Quase. Se um dia houver uma possibilidade de implantar um chip qualquer, uma cena qualquer, que se possa fazer upload de informação, ou até download, digamos assim, será a mesma coisa? Eu conheço. Se eu pudesse implementar ou implantar páginas da Wikipédia na minha cabeça e saber tudo, e ser uma enciclopédia ambulante, significa saber as coisas? E eu duvido disto, porque me parece que conhecer não é uma transmissão de um conteúdo simplesmente, mas é um processo que se faz. Todo o processo que se faz de conhecimento é o próprio conhecimento já. Não é só eu chegar ao resultado final. Que é uma coisa que também é muito em voga hoje, não é? O que é que a malta quer? A malta quer é resultados finais, não é? É o resultado da coisa, e é muito difícil hoje fazer processos. Pronto, eu acho que o conhecimento é muito mais do que muito mais um processo do que simplesmente chegar ao resultado final da coisa. Portanto, o que é que me parece com a escola? É que a escola, pronto, além de porque é que somos ensinados? Para fazer exames. É o que parece. Para que é que tu és ensinado? Para fazer exames. Para ir para a fábrica. Não, é fazer exames. E depois tens exames agora no 4º ano, tens exames no 7º ano, tens exames no 9º ano, tens exames no 11º ano, tens exames no 12º ano, tens exames em todo o lado, estão sempre a avaliar as tuas competências, mas avaliam o quê? Avaliam os conhecimentos. É mais pouco, não sei, a mim parece-me pobre. E pronto, e para além disso, é isso. Eu acho que se ensina para se fazer exames. O que é que conta no final numa escola? O que é que vai contar? Vai contar as notas. No ranking das escolas, o que é que conta? É as notas. E é isso que se avalia? É as notas. Pronto, eu tenho várias coisas sobre isto que eu acho que não ajudam. Sobretudo porque acho que isto menospreza áreas da vida importantes, tipo a arte, por exemplo. É completamente menosprezada, é desprezadíssimo. A música, a arte, o desporto, tudo isto são matérias completamente secundárias. E às vezes nem secundárias. Mas chega-se ao ponto até de se começar a desprezar a filosofia, por exemplo.
que seria propedêutica a todas as disciplinas e não é uma disciplina à parte, é propedêutica a tudo, a todo o pensamento, a todas as matérias. Pronto, e individual, enfim, acho que depois é pouco articulada das coisas, está tudo desarticulado. Nas suas próprias caixas. Sim, não olha, tu vais mesmo gostar do episódio que nós vamos gravar com a Isabel, mesmo a sério. Portanto, vou depois mandar isso. Mas também, para seguir aqui no tema, só que voltar a enquadrar, tiveste, falar ainda na escola, até o 12º nos Cedros ou Não, até no nono ano. Até o 9º ano. E depois no secundário e na pública, sim. Ok, portanto, aqui já tinha havido contacto com os jesuítas? Já desde os 9 anos por causa dos campos de férias. Ok, pois. portanto, não na escola, sim. Mas... E foi essa a motivação da parte da vocação sacerdotal? Não. Estou para dizer, então talvez este ano de 2016 foi muito importante porque comecei a olhar para a minha vida com um bocadinho mais de responsabilidade, ou de mais interesse. Pronto, também isso não se refletiu necessariamente em estudos, na verdade, mas pelo menos com algum desejo, não é? De poder fazer alguma coisa com a música, de acabar, de fazer algum voluntariado, não sei, andava por aí. E chegou ao verão, fiz um campo de férias no verão do Cantil, era animador na altura, era o 2º ano que animava. E no final do campo, no último dia, já tudo era dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, por sinal. Estava tudo já arrumado, pronto para irmos embora. Eu ponho uma conversa com o Uro Vasco, que era um noviço que tinha acabado o primeiro ano de noviciado, tinha entrado há um ano atrás na companhia. Por uma conversa com ele sobre o campo, porque eu estava meio fascinado com isto. E isto depois foi sobre a vida, sobre o noviciado, ele sobre as minhas coisas, o que andava a pensar e sobre as coisas que andava a querer. Estava a pensar sobretudo a questão da música e do voluntariado e de acabar o curso e etc. E o que aconteceu? Nada, levantei-me dessa conversa e não sei, eu não sei explicar muito bem isto, mas houve claramente um pensamento na minha cabeça de Duarte vai também ser jesuíta também. Jesuíta, não era padre, era jesuíta. Okay. Jesuíta padre, não padre só. Portanto, é por isso que eu digo que não escolhi propriamente. Foi isto, era isto. E foi assim foi bastante um bocado avassalador, porque foi assim uma coisa muito forte, uma alegria muito grande, uma coisa um bocado avassaladora. Assim, mas foi um bocado do nada, foi levantar-me dessa conversa, lembro perfeitamente disto. E aquilo foi assim um bocado. Pronto, não estava nada à espera. Tanto que na altura achei: Duarte vai para casa descansar. O campo já estava a ter demasiado, não é? O teu problema é sono. O teu problema é sono. Mas não passou. E digo que foi um processo rápido. Isto foi dia 28 de agosto, dia 21 de outubro decidi entrar. E dia 12 de novembro entrei. Portanto foi mesmo muito rápido. Num período de 3 meses. Mas acho engraçado que aconteceu isso. 2 meses e meio. Sim, 2 meses e meio. Exato. Setembro, outubro, novembro, metade de novembro, sim. Tu já ouviste a história do Nelson de quando... Sim, claro. Mas já... Não sei se vocês têm esta noção, mas para aí... Eu não conheço muitos padres jesuítas... Aliás, não conheço muitos padres no geral. Mas coincidência ou não, quando se pergunta a um padre jesuíta da vocação, é sempre um momento específico. É uma cena... Não é sempre. Pronto, os que tu conheces. Até agora, pois. E dos que nós até mesmo aqui em episódio, dos que perguntámos dos outros movimentos, é uma cena assim mais trabalhada, quase que parece que vocês têm. Agora tenho acompanhado o processo e é claramente uma coisa mais trabalhada. Okay. Que apanhaste o Nelson e apanhaste a mim, pronto, que são casos assim um bocado rápidos. Não, o Nelson depois ainda teve um ano inteiro ou mais. Sim. Até porque ele estava um bocado fora, não é? Ele como estava bastante dentro, como fazia os campos e não sei o quê. O doutor Padre Carlos Carneiro achou boa ideia. Esta loucura, que foi assim um bocado de loucura, de facto. Mas então foi uma coisa que primeiro veio com intensidade e veio rápida e nunca esmoreceste, nunca achaste que se calhar devia voltar para a psicologia ou fazer para a psicologia, não. Mas não, então aquilo que se sente em determinado momento na vida não tem que se repetir. É com a intensidade, sobretudo. E com aquela intensidade, aquela alegria toda, não sei o que, nunca voltou a ser a mesma coisa. Nunca voltou a ser assim tão intenso. Nem sequer a alegria, que isto foi mesmo um bocado quase exagerado. Mas ao ponto de não conseguires dormir ou... Não, eu nunca perdi o sono por nada. Nunca perdi o sono por nada. Inquietou, mas não foi tipo... Nem inquietou sequer. Aquilo foi só uma coisa fixe, foi uma coisa boa. Tipo, foi bonito, porque era uma coisa... Pronto, primeiro porque havia uma coisa muito clara, que é eu não saberia ter inventado aquilo. Ok. E eu sabia disso.
porque não estava nos planos, eu não podia ter inventado aquilo, e depois a maneira como chegou até mim, eu percebi, pronto, isto não é meu. Portanto, isto é um alívio, não é? Perceber que isto não é meu. E eu não teria capacidade sequer para inventar uma coisa daquelas, porque não queria, nem me tinha passado pela cabeça, nunca. Mesmo nestes anos todos que estava mais ligado à companhia, ou ligados aos reuniões, ligados à obra, nunca me passou pela cabeça, não, isto se calhar podia ser a minha vida, nunca me tinha passado. Por isso eu sabia que não era uma coisa minha, e depois, agora, uma coisa certa é aquilo que se sente, é que às vezes parece que, mesmo na experiência que se tem de Deus, às vezes há esta sensação de que as coisas têm que ser como eu experimentei isto e por isso tem que ser, e não tem que ser assim. Muitas vezes não é. Normalmente, até eu acho que na vida espiritual a tendência é as coisas ganharem uma certa calma, até mais do que grandes espalhafato ou grandes. Pronto, a questão da intimidade é, por exemplo, sei lá, eu vi os meus avós que estavam há 50 anos casados, é muito diferente, de certeza. Eu não conhecia os meus avós quando se conheceram ou quando começaram a namorar, mas era muito diferente. Sei lá, o silêncio que se fazia, as coisas, sei lá, é diferente, não é a mesma coisa. E por isso, pronto, não tem que ser igual. E depois, mas uma coisa é aquilo que se sente ou aquilo que se experimenta, outra coisa é a convicção com que se vive as coisas. E por isso, desde essa altura não tive grandes dúvidas em relação à minha vocação. Mas a pergunta era mesmo por causa disso que estavas a dizer, né? Quando nós às vezes acontece-nos tomar decisões com base em emoções muito fortes, rapidamente podemos perceber. Isso era uma das meus problemas na altura, quando estava a decidir, neste pouco tempo que estive a decidir. Eu não estava a pensar, mas isto não é mais uma paixoneta. Exato, não é uma cena repentina de emoção. Isso veio até porque eu tinha bastante facilidade em apaixonar-me e desapaixonar-me. Era muito fácil. Então eu pensei seriamente se isto não era uma fuga ao curso, se não era mais uma paixoneta que depois ia embora, se várias coisas que aconteceram. Mas o que é importante aqui é que sim, as coisas não têm que ser como foram e pronto. Não, às vezes não tem que sentir as coisas não é o último critério. Não é o facto de eu sentir alguma coisa não significa necessariamente um exemplo simples entre duas pessoas, uma relação entre duas pessoas, não é? Uma pessoa diz alguma coisa e a pessoa que ouviu aquilo sentiu de uma forma completamente torta aquilo. Quer dizer, aquilo magoou imenso. Mas na verdade a intenção de quem disse não foi nada demais e por isso, será, eu senti isto, mas isto que eu estou a sentir é estúpido, digamos assim, de alguma forma. É subjetivo, pois não é. Sim, não é o último critério, claro. Não é. E às vezes pode nem ser sequer relevante, pode não ser. A Santo Inácio fala muito do sentir, mas é uma coisa diferente. Pronto, é isso. Eu acho que em relação à fé, muitas vezes é isto: que é eu não sinto, por isso não tenho fé. Não. Eu acho que não, a nossa amiga, Teresa de Calcutá, estava tramada. Nós às vezes caímos muito nisso de, mesmo por exemplo, missões país e atividades e queremos sentir e se não sentimos não foi fixe e não bateu isso. E às tantas tipo, Jesus está e a presença dele tipo, é constante, não é? E não temos sempre de sentir, não é? Então, há aqui uma coisa importante para mim que eu tenho vindo a perceber, mas é um trabalho, enfim, são tudo processos grandes, longos para a vida inteira, mas que é a fé, não serve para me sentir bem. Pronto, é só isto. Não é só isto. Não serve para me sentir bem. É um bom título de livro. Sim, não serve para me sentir bem. Não é isso. Não é exatamente isso. Eu até diria, quando fiz isso agora há uns meses, até me surgiu uma coisa ainda mais, um bocado mais estranha, que é, surgiu-me assim, eu não quero ser feliz. Eu não quero ser feliz. Eu quero amar. É o que eu quero. E depois, se for feliz, maravilha. Mas eu sei que a minha vida se cumpre no amar, como sou amado. É aí que se cumpre. Pronto, e isto pode ser duro. E não há problema nenhum, porque o ser duro é só ser duro. Mas não há problema nenhum. Mas porque às vezes o ser feliz, ou seja, o que eu acho que a fé toda é um grande processo de alguma forma, é um processo um bocado duro, mas que eu acho que é muito verdadeiro. E se calhar depois alguém que esteja a ouvir vai achar que eu sou idiota, mas pronto. Que é um processo enorme de desapropriação. De eu desapropriar-me. Desapropriar-me. É uma desapropriação. Porque trata-se de dar a vida. Para que é que a fé serve? A fé serve para dar a vida. É para isso que serve a fé. Porque foi o que Jesus fez comigo.
E por isso, quando a coisa é demasiado centrada naquilo que eu sinto, naquilo que eu ganho com isso, pronto, acho que há aqui uma purificação sempre a fazer. Enfim, para toda a vida, atenção, eu não estou a dizer que já cheguei à Liga dos Campeões, dessa coisa toda. Não cheguei de todo. Mas vou-me apercebendo disto, que é, se a fé é uma questão de desapropriação, então eu tenho que me desapropriar até de mim mesmo. Pá, se eu e do que sinto e do não sei o quê, não é critério, não é o critério mais importante, é um critério. E às vezes, de facto, sentem-se coisas muito boas e muito bonitas, outras vezes sentem-se coisas bastante duras também, é verdade. Mas não é a cena. A cena é de que forma é que tu estás a viver a tua vida, de que forma é que a tua vida é resposta ao amor com que tu és amado. E de que forma é que tu entregas a vida dessa... Pronto, e está feito. Está a ver muito mais do que... Porque existe aqui um perigo muito grande. Lá está, da Missão País, que é... Mas é uma porta de entrada, atenção. Sim, eu gosto imenso da Missão País. Claro, nós também. Sim, próprio despachante está ocupado pela Missão País, mesmo, a sério. Porque é uma coisa incrível. E é o problema de... Pronto, mas é o problema da universidade sempre e das coisas todas, que é se a fé não é suficientemente profunda, não vai suficientemente fundo, ou não se fica só por uma coisa muito de sentir e isto foi muito giro e não sei o quê, corre-se o risco disto, de pá, agora não sinto, não tenho fé, estava enganado. Foi giro, mas... Agora ia fazer uma piada, é mesmo uma piada, não é para atualizar porque eu gosto imenso. Ia fazer a piada de... Pronto, normalmente usa-se aquele áudio da casa do Padre Eduardo para a malta chorar e assim, é muito bonito e realmente pode tocar, mas não é tudo, ou seja... Aquilo, eu acho que aquilo, não, é Missão País. E esse áudio, por exemplo, não, mas esse áudio até não foi feito para outras coisas, não é? Mas e agora depois aquilo espalhou-se. Mas esse áudio em particular, acho que é uma boa ajuda para olhar para a própria vida e para Deus tocar a partir daí. Aquilo é um meio, não é? Uma espécie de meio. Sim. E a Missão País é um meio inacreditável. E tudo o que acontece, mesmas orações, mesmas coisas de fazer chorar, então, tudo isso. Que eu próprio choro, não é? Tudo isso são meios incríveis. Agora, depois, o que é preciso passar é de alguma forma, acho eu, para um lugar mais... onde as coisas já não são sobre mim e sobre... pá, são sobre Jesus, pronto. Sim. Para quem é a tua vida? Pá, a minha vida não é para mim, a minha vida é para ser dada. Agora, mas eu estou a dizer, lá está, eu estou a dizer isto assim, de boca cheia, mas isto é um trabalho longo e difícil, que se está sempre a fazer, lá está, há muito trabalho a fazer, eu tenho muito trabalho a fazer também. Sim, nós no outro dia falávamos disso porque na própria vocação até do matrimónio, não é? Nós no início, no namoro é tudo florzinhas e coisas e a paixão e está tudo assim muito... Mas nós depois temos que pensar, não é? Tem que ser mais do que isto tem que ser para alguma coisa, não é só para sentir e ficar no sentir, porque se for só isso vai acabar. E então, mesmo esta relação com Cristo é mesmo essa, não é? De... Se ficarmos só no sentimento, muito rapidamente acaba. E acho que tem que ser também muito importante a gestão da expectativa. Se calhar até fica o conselho para se trabalhar pelos chefes de oração nas missões de países. Isso, boa. E nós já sabermos, malta estar à espera que a missão seja aquilo que foi no ano anterior. Que foi uma coisa incrível e transformadora. Bem, mas não pode não ser isso desta vez. Agora, o que eu acho que é importante aqui é saber acolher aquilo que vem. Saber acolher. Acreditar e confiar que Deus pode revelar-se ou manifestar-se ou dar-se de formas diferentes do que aquilo foi muito bom, mas este ano que eu estou a fazer missão pelo segundo ano ou pelo terceiro ano não tem que ser como foi da outra vez. O que é preciso é de um coração aberto para acolher a maneira como Deus quer dar. Pronto, está feito. E isso acontece entre missões e pode acontecer até... Malta, vocês vão viver e sentir isto nestes 7 dias de missão, nos 7 dias a seguir isto não vai ser igual, não é? Portanto, também ter essa expectativa de, se vocês se vão basear no... depressão pós-missão. É a chamada depressão pós-missão. Se vocês vão basear a vossa fé e a vossa participação na vida com Jesus com base no que sentem nestes 7 dias, pá, esqueçam, não vai voltar a acontecer até aos 7 dias do próximo ano, porque... Sim, não, é engraçado que esta coisa das missões de país e campos de férias, etc., até, por exemplo, exercícios espirituais ou retiros... No fundo, o que eu acho que acontece, pelo menos a minha teoria em relação a isto, tem a ver com o espaço que se dá. Claro. Então, há um ambiente, obviamente, há um ambiente muito particular de 60 tipos como eu, da minha idade, que vêm viver para uma comunidade e que rezam juntos e não sei o quê, que é uma coisa já por si muito estranha e muito bonita. Depois, estou a servir... E como me parece, ou seja, estou a pôr o amor em gestos, não é? No serviço a outras pessoas, desinteressado, porque eu não vou ganhar dinheiro com aquilo.
E depois, o tempo de silêncio e de oração, tudo isto abre espaço. Claro. Pá, abre imenso espaço. E eu acho que é esse espaço que falta na vida. Na vida, nós perdemos espaço. Nós não temos espaço. Não temos espaço para o silêncio, não temos espaço para pensar, não temos espaço para rezar, não temos espaço. Nem é tempo, às vezes é só não temos espaço, está tudo tão ocupado, tudo tão cheio de ruído, tudo tão cheio de imagens, de acontecer, não sei o que é. Pronto, eu não sei, eu sou bastante anti-telemóvel e acho que o telemóvel é dos grandes problemas na vida hoje em dia, das grandes dificuldades, e acho que as pessoas reconhecem isso. Depois não há muita força para mudar isso, mas pronto. Mas é isto, o que eu acho que acontece na Missão País é que há espaço. Cria-se espaço interior e com o espaço Deus pode vir chatear e pode vir falar. Se não há espaço, torna-se difícil, não é? Se eu tenho já os olhos cheios, os ouvidos cheios, a cabeça cheia, o coração cheio, já Deus não há espaço. Também. E para nós jovens também é importante saber que se nós queremos uma vivência até de fé parecida àquela que nós temos na Missão País, mesmo fisicamente o nosso horário, né, a nossa logística tem que ser parecida desses 7 dias para o resto da vida. Ou seja, eu não posso estar à espera de sentir estou aqui a voltar a falar dos sentimentos, né? Mas vocês estão a entender o que estou a dizer. Esta ligação tão próxima de Jesus que eu sinto nestes 7 dias, porque estou a fazer uma missa. Se não existe um caracol, não dá. Exatamente, estou a ir à missa todos os dias, estou a ir ao terço todos os dias, estou a guardar a oração da manhã, a oração da noite, a oração de todas as refeições. Eu passo para os 7 dias seguintes e nem à missa do domingo vou, não é? Não vou chegar nunca. É difícil, é. Não, torna-se difícil, ou seja, mas aquilo também é muito particular, não é? Claro. A vida não é a Missão País, também como não é um retiro, não é? Não são exercícios espirituais. Ou seja, nós voltamos sempre para a vida como ela é, comum. Agora, sim, na vida é que se poderia eventualmente ter alguma... Na vida, digamos assim, cotidiana, de rotina, etc., ter algum espaço. Ou seja, criar lugares de espaço e de intimidade, senão é muito difícil, senão torna-se mesmo muito difícil. Senão é feito, para dizer de uma forma um bocado bruta, mas que é verdade, que é, assim, olhando de uma forma muito prática, eu não preciso da fé. Muito prática. Porquê? Porque eu continuo a respirar, o coração continua a bater, mais ou menos. Posso continuar a ter programas fixos e coisas fixas a acontecer. Portanto, eu não preciso. Na prática, na teoria, para viver eu não preciso. É evidente, depois de descobrir já preciso e não consigo viver sem, mas é preciso descobrir quando a coisa vai ao fundo, não é? Quando a coisa vai ao fundo, mas eu não preciso, e por isso é muito fácil também viver completamente distraído, sem nada disto, é verdade. Sim. E ainda por cima muito mais hoje, não é? Que a vida está, a quantidade de entretenimento que existe é completamente surreal. Sim, não conseguimos estar sem fazer nada. É impressionante. Estava a pensar nisso. Ainda há bocado, por causa de. Estávamos a falar sobre o vosso episódio sobre o descanso, da Provoca, e eu estava a pensar. Senti-me tocado, né? Sim, insultado. Porque, do género, é verdade, ou seja, nem num dia de descanso eu consigo estar sem fazer nada. Ou seja, tenho que sempre arranjar alguma coisa para me distrair, ou para ler, ou para não sei o quê. Então, há aqui um filósofo que é muito engraçado que se chama Byung-Chul Han. É um tipo, ele é sul-coreano, mas depois está há muitos anos na Alemanha e também é alemão já. E foi estudar filosofia, na verdade foi estudar metalurgia e depois filosofia e teologia. Eu acho que ele é católico, eu não tenho bem certeza. E então ele tem um livro chamado Vita Contemplativa que fala sobre isto. E ele diz que é um problema ele é um bocado do anticapitalismo. Um bocado. Mas tem alguma razão nisto, que é, se vivemos num mundo, está um bocado, está a girar à volta da produção de riqueza. Um bocado à volta disto. Mas tudo, ainda por cima hoje em dia, ainda mais, sabe, por exemplo, os jornais, quer dizer, a mim faz a mesma confusão, não é? Mas os jornais começaram a ser um artigo de venda e não um artigo informativo, ou mais de venda do que informativo. Não é? E por isso, para ser um artigo de venda, tem que ser apelativos, tem que fazer clickbait, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. E eu percebo, por um lado, porque já não se vendem jornais de papel, por outro lado, é uma pena. Mas ele fala disto, fala de o tempo de descanso devia ser verdadeiramente um tempo diferente. Porque o tempo de descanso, no fundo é... acaba por ser um descanso do trabalho. Ou seja, não existe um tempo diferente. É o mesmo tempo, mas eu estou a descansar para poder depois para continuar a trabalhar. Portanto, ele fala um bocado disto. É muito interessante. A maneira como ele escreve. Não é filósofo, não é aquelas coisas ilegíveis como no curso. Enfim, tive que ler.
Mas são coisas muito interessantes. E esse livro em particular é muito bom. Ele diz uma coisa lá, tem uma frase muito bonita: diz assim, já não temos paciência para que as coisas possam amadurecer lentamente. Tão simples, pá, tão verdadeiro. Já não temos paciência para que as coisas possam amadurecer lentamente. Qual é o problema? Pá, eu acho que as coisas importantes da vida, as coisas mesmo importantes, amadurecem lentamente, todas. Pá, não vejo praticamente nada neste mundo que seja verdadeiramente relevante ou importante ou bom que não amadureça lentamente. E por isso, eu tenho, enfim, sou um bocado pessimista, um bocado velho de restelo nestas coisas, mas eu estou convencido, enfim, estou um bocado convencido disto. Aliás, porque eu próprio tento ter um ritmo minimamente saudável. Nem sempre é possível, mas então tudo o que é redes sociais e tudo o que é distrações e não sei o que, eu tento sempre não ir por aí. Mas dizes que és pessimista porque achas que a sociedade não vai perceber esta importância? Não sei. Eu acho que já tem percebido. Em relação, por exemplo, aos telemóveis, há uma coisa. Para mim é um problema de saúde pública. Os telemóveis foram banidos nas escolas até ao 6º ano. Pronto, mas é a evolução. Eu acho se calhar sou o contrário. Não. Eu acho que nós estamos a fazer. Não, há passos importantes. Agora, qual é o meu problema? É que isso são as escolas, e é verdade, isto é muito importante. Mas acho que isto não é só um problema de crianças, é um problema dos adultos também. Sem dúvida. Sim. E acho que é um problema do uso do tempo e das coisas. Pronto, e das coisas. Não sei, eu tenho tendência a ser um bocado pessimista em relação a isto. Porque acho que isto não faz bem à humanidade. Sim. Não faz bem. Este ritmo e sobretudo esta omnipresença do telemóvel, eu acho que não faz bem mesmo. Enfim, não quero ser demasiado pessimista. Eu acho que há imenso por onde andar. Mas eu também, enfim, mas vamos, vai. Está super interessante. Eu dei a partilhar E eu devo lembrar porque nós temos aqui o Carmel, não é? Em Coimbra, e elas usam muito uma piada que é de género: as irmãs estão aí fechadas, assim, nós é que estamos fechados ou vocês é que estão fechados? Pois é, vocês estão fechados aí fora. Eu espero que quando entrevistarmos uma elas digam isso. Não, mas isto é mesmo sério. Eu acho que é mesmo sério. Várias coisas são sérias nisto. Porque isto está a moldar uma forma de olhar para o mundo, uma forma de viver, uma forma de. Verdadeiramente, está a moldar isto em coisas muito sérias. Pronto, molda ideias, como ficou mais do que provado em várias coisas, mas molda ideias. Ou seja, isto tem a capacidade de influenciar aquilo que uma pessoa pensa. Portanto, se uma pessoa. Por exemplo, um miúdo que é extremamente influenciável porque está numa fase que é mesmo preciso ser influenciável, porque é mesmo complicado isto, mas mesmo adultos que se vêm com ideias malucas e com teorias da conspiração depois e com cenas do Arco da Velha. Depois, não só nisso, mas depois na toda a vivência, eu acho que nós há aqui uma série, isto cria uma espécie de discrepância entre um ritmo que é natural e normal da vida, biológico, que é as coisas amadurecem lentamente e isto não quer que as coisas amadureçam lentamente, e por isso eu acho que isto cria imensa divisão interior, imensa frustração, porque a vida devia funcionar como funciona isto e não funciona, e por isso eu acho que isto cria imensa frustração. Depois acho que torna, para além de todas as coisas neurológicas, sobretudo em crianças, enfim, está tudo estudado. Há um livro que se chama Fábrica de Cartinos Digitais é mesmo duro, de um francês, Desmourguet, acho eu, Michel Desmourguet, assim que se chama. Que é muito interessante, mas é um bocado assustador também. Depois, há várias coisas, a questão da espera e do tempo. A questão e faz com que estejas online 24/7, que é horrível. E depois o tempo que se usa nisto não se usa para outras coisas que podiam ser eventualmente mais construtivas e mais bonitas. Não se usa. Sabes que eu tive no segundo ano de mestrado, não, o primeiro de mestrado, portanto, era o ano em que nós tínhamos mais trabalhos, e tens trabalhos que inevitavelmente leva para fora do tempo de aulas, não é? Portanto, tens que estar a reunir com a malta fora, não sei o quê. Pronto, e eu vim para Coimbra depois de estar no Porto, portanto não tinha amigos da licenciatura, nos grupos fiquei sempre com a malta que ninguém queria, que eram os velhos, portanto, malta de 40, 50 anos, que ia para a universidade, que tem mais que fazer que já era professora de educação física, porque na altura dava com um cursozito, e agora tinha que fazer o mestrado para ganhar mais, então pronto, só para dar o contexto. Então eu estava num grupo que a média de idades era tipo 40 e tal, e eu tinha 20. E nós estávamos uma vez a fazer um trabalho que tínhamos que entregar até dia 23 de dezembro, que era uma cena horrível. Nós estávamos, ou seja, 2 dias antes do Natal, nós estávamos ali super atrapalhados a fazer as coisas. E o Bruno, nunca mais me esqueço, fez-me boa de confusão isto que ele disse, porque eu não faço ideia do que é que ele estava a falar, nunca vivi. E ele vira-se e diz assim: opá, eu gostava mesmo na altura em que não tínhamos PC nem telemóvel, porque tu chegavas a casa, mesmo que houvesse
1000 trabalhos para entregar, tu não podias, porque não havia como fazer. Chegavas a casa, não, esta coisa do trabalho, que um gajo leva o trabalho não é só para casa. Pois é. Um gajo leva o trabalho no bolso. Está permanentemente contactável, permanentemente alcançável. E tem que estar, parece que as pessoas exigem isto. Mas isto não é justo. Não é justo. Nós precisamos desligar E isto que eu estavas a dizer, a minha imagem é quando eu saía de casa, verdadeiramente. Acabou. Tipo, não tinha ligação com casa. Sabia onde é que era. Era a única coisa que eu podia fazer. Mas eu combinava com um amigo a certas horas num sítio qualquer, era ali que tínhamos que estar. Se não aparecia, pronto, alguma coisa aconteceu, voltava para casa, pá, pronto. Mas normalmente éramos pontuais, não sabíamos, não havia esta coisa de desmarcar à última da hora, porque não dava. É muito interessante. E era esta coisa de sair de casa, estar andado ao autocarro, era estar andado ao autocarro. O gajo estava aberto, estava com os olhos abertos, estava atento. Podia ser uma seca, está bem, mas quem é que disse que a seca. Quem é que disse que a seca é uma coisa má? Às vezes, a seca é um lugar que pode ser o berço de enorme criatividade. Não é? Porque se eu estou permanentemente ocupado, onde é que vão surgir coisas novas na minha cabeça? Onde é que vão surgir ideias novas? Onde é que vai surgir a criatividade? Onde é que eu vou? Isso é muito interessante, porque eu acho que isto ocupa mesmo espaço e ocupa muito, muito espaço em coisas muito, muito diferentes, em muitos sítios, muitos sítios da vida. Pronto, mas enfim. Mas a questão é que tu se calhar podes ter desses porque tu não tens o problema de perder vantagem competitiva, não é? Porque não há competição entre padres. Mas a verdade é uma pessoa que viva no mundo, não vou dizer o mundo normal, né? Mas do género, alguém que trabalhe, não ter um telemóvel que esteja permanentemente possível de ser contactável. Bem, por isso que isto não é só um problema individual, isto é um problema de sociedade, é um problema do trabalho, da maneira como se trabalha. E eu tenho sorte, eu não preciso ter redes sociais, por exemplo. Por exemplo, assim, falámos daquela coisa do telemóvel até o 6º ano não se poder haver. E também foi há pouco tempo uma legislação qualquer o patrão não pode contactar o empregado fora do horário. Também na prática isso é o quê? Pois está bem, ok. Mas é alguma coisa, não é? É alguma coisa. E é bom. Sim. Vamos falar de trabalho. Por falar em entretenimento. Isso, boa, isso mesmo. Falar num trabalho muito específico. Portanto, Duarte, tu és muito conhecido, primeiro por boas homilias, com certeza, e por seres boa companhia, mas também por esta parte da música. Mas eu ia te pedir para, se calhar, vais ter provavelmente que voltar um bocadinho atrás. Onde é que surge este envolvimento do Duarte com a música? Não sei precisar exatamente. Pronto, há aqui alguma coisa que nasceu comigo de ser afinado. Ok. Já é alguma coisa. E eu era afinado quando era miúdo e cantava, mas os meus pais são muito pouco musicais. E então o que me lembro assim mais foi quando comecei a tocar guitarra e os meus primos me ensinaram a primeira canção na guitarra. Foi uma coisa muito simples. Lembras qual foi? As Dunas. Pois. Também eu. E eu também. Não sei porquê, porque nem é especialmente. Quer dizer, tem os acordes, não tem as barras e não sei o quê, mas pronto. E então lá me ensinaram e eu apanhei aquilo bem e o ritmo e não sei o quê. E depois a partir daí eu acho que não o larguei mais a guitarra. E passado para um ano recebi a minha guitarra. O meu pai tinha uma guitarra velha que era dele, e acho que estava nessa. E depois no ano a seguir recebi uma guitarra, nos anos, e comecei a tocar e não largava aquilo. E uma das coisas importantes que aconteceu foi que, não sei porquê, o que eu gostava mais não era de tocar outras coisas, era de fazer logo música. E não fazia barras e já tinha música, já começava a escrever umas músicas. Isso é que é estranho, não é normal, não é? Por norma não sei. Tocar aquilo que. Aí gosto desta música, quero tocar. Não, eu quis logo começar a fazer música, mas foi uma coisa que não foi propriamente pensada. Eu tinha uns acordes, sabia uns acordes, andava a experimentar, juntei estes acordes, agora quero fazer música com estes acordes. E lembro-me. Eu fiz assim uma primeira música em inglês. Mas eu tinha para aí 13 anos, ou 12, 13, não sei. Depois, o que é que aconteceu? Nunca estudei música, nada, porque andava no rugby, tinha o inglês também, não sei o quê, então não tinha assim grande tempo para estudar música, já não havia mais espaço no horário semanal. Então fui aprendendo sozinho sempre e depois é isso. E depois foram surgindo assim algumas canções.
Umas mais famosas que outras. Sim, pronto, o que aconteceu foi alguma. Comecei a fazer umas canções, bem, no 10º ano, lembro de fazer assim a primeira canção séria, mais ou menos no 10º ano, pensar, isto é bom, isto ficou. Eu gosto disto, isto tem pertença para andar. Porque tinha feito muitas outras que já nem me lembro. E acho que perdi as cassetes todas que gravava, já não acho que não tenho nada disso. E então, pronto, fiz isso, foi estas canções. Depois comecei a tocar nos sítios, mas assim uma coisa muito pouco conhecida, porque na altura não havia Spotify, não havia maneira de meter música na net, a não ser os sites de partilha de ficheiros MP3 e os torrents, não sei os que são os torrents. Na altura havia uma coisa que era o Emule e o Napster, não sei o que aquilo era uma partilha de ficheiros. Então quantas mais pessoas tivessem uma música, certa música, mais fácil era de sacar essa música na net. Mas eram coisas que demoravam dias, podiam demorar um dia a sacar dias uma música. É sacar, para sacar uma música. Pronto, isto foi antes até do YouTube. Isto foi nos anos 2001, 2002, 2003, por aí. Quando nascemos. Exato. Sim. E. Vocês são ambientes, não é? Eu vi que a tua cara era essa que estava a acontecer. Sim, em 2001 eu fui para o 10º ano. Em 2001 acho que foi o meu 10º ano. 2001. E pronto, foi nessa que comecei lá então a fazer umas canções. Depois houve umas canções mais conhecidas que outras. Tocámos depois juntei uma banda a certa altura, em 2005, acho eu, um ano antes de entrar na companhia, um ano e tal antes de entrar na companhia. Juntámos umas bandas, ainda tocámos nos sítios, umas discotecas e não sei o quê. Pronto, e isto ia andar para a frente, não sei bem como. Pronto, era quase tudo em inglês, que também era pena, mas na altura pronto, é muito mais fácil escrever em inglês. Mas tinham gigs, não é? Portanto, eram convidados para as coisas, mas acabaste em 2016 por na mesma não. Ou seja, porque é que não se seguiu depois aquilo profissionalmente? Nunca... Porque eu entrei na companhia. Ok. Entrei na companhia em 2006. Okay. Foi. Não foi. Houve alguma falta de investimento antes, porque acho que isto podia ter dado passos maiores do que deu antes de entrar na companhia. Podia ter dado. Mas não deu também, lá está, porque também estava a trabalhar, estava a estudar, era um bocado a acabar aquilo. Mas lá está, também houve uma certa inércia. E depois, então, entrando na companhia, a música ficou assim um bocado de lado, esquecida, porque não havia muito tempo. Mas eles não te fisgaram logo isso? Porque eu sei, corrijo-me se estou errado, mas os juízes não têm esta coisa que eu acho que vocês fazem, que é brutal, que é do género. Se alguém tem competências em X área... Sim, mas é que eu também não mostrava grande competência nessa altura. Ok. Não mostrava, tocava guitarra, tinha umas canções antes, mas também não investi nisso logo. Portanto, investi só, eles, sim. Vamos usar isto. E mesmo assim, eu nunca fui desincentivado, mas também nunca fui... Quer dizer, depois das coisas saírem, então fui incentivado. Depois de alguma coisa sair, disse: não, então vai por aí, continua com isso. Mas nunca me foi dado assim imenso tempo. Atenção. Porque isto é uma parte da missão. Uma parte da missão não é nem sequer parte da missão que me é dada. É uma parte para além da missão que me é dada. E então tenho esse tempo. Mas o que. O que eu acho que foi mais relevante ali foi descobrir ali um nicho e foi descobrir ali uma coisa boa sobretudo pronto, mas depois aquela coisa sobretudo de pegarem passagens bíblicas e etc. E começar a surgir alguma coisa que as pessoas gostavam, para além das músicas dos campos. Nos campos de férias fazia sempre umas canções, mas surgir alguma coisa que pudesse ser que tivesse que tivesse alguma coisa que fosse apostólico, digamos assim. Uma coisa que não existia, que eu, pelo menos que eu não conhecia existir em português, que era pegar em textos bíblicos. Foi surgindo assim também um bocado do nada. Foi uma canção, depois outra, e depois à terceira pensei, pronto, isto agora vou investir por aqui, etc. Mas também nunca foi assim muito profissional. Eu depois, entretanto, lá comprei umas coisas para gravar, não sei o quê, mas... Só depois do álbum já produzido? Não, o álbum já foi com coisas... sério? Do primeiro álbum, aquele o Grito Chamado Isaías, foi quase tudo gravado por mim. Depois foi misturado e masterizado, e depois as baterias e não sei o quê, umas coisas foi... Já foi o meu primo Luís Montenegro. Nós vamos continuar. Duarte, desculpa, eu não te avisei que a nossa câmara para de gravar com 1 hora. Vamos só fazer uma curtinha pausa. E depois tu também. Está bem, claro. E já está bem, vai. Ok? Estamos de volta para a segunda parte aqui com o Padre Duarte. Eu tinha aqui uma pergunta. Ainda estamos a falar do álbum, o Grito Chamado Isaías. E eu ia perguntar, Duarte, quanto tempo é que isto esteve no laboratório? Porque foste a primeira experiência que eu tive na Missão País. Foi a primeira missão que fiz, foi contigo naquela nem coisa.
E já na altura, isto para aí 4 anos antes de sair o álbum saiu em 2021, não é? Sim. Eu fiz a missão 19. 19, não fiz 19 ou Não, 20? tu fizeste 20. 20, 19 não foste à primeira, achou? O meu irmão O foi. primeiro de coja não. O o roxo foi. O meu irmão foi. Exato, eu e fui tu não laranja. foste. O laranja cor de. Foi um ano antes só. Então pronto, aquilo que tu cantavas imenso na altura das orações e eram passagens bíblicas, isto já era o álbum em laboratório. Okay. Era. Então o álbum teve em laboratório muitos anos. A primeira canção é de 2010, a última é de 2020. 10 anos a preparar. E sim. A preparar. Depois houve várias versões, há várias canções que têm várias versões gravadas do princípio ao fim. Mas que depois pensei, não é isto. Fiz outra vez. Há para aí 3 ou 4 que têm versões diferentes. Depois, porque é uma coisa muito específica também, porque é um texto, e é um texto com uma certa relevância, assim. Não é meu, e depois é a palavra de Deus, e por isso nem tudo soava bem naquilo. Depois, porque o tempo também nunca foi imenso para fazer isto. E pronto, várias E quando razões. compuseste a primeira em 2010 era o objetivo sequer de compilar isto no álbum? Era para a oração, não é? Portanto, para ajudar. Era para a missa nova do Afonso Seixas, que é um jesuíta, que é muito meu amigo, e eu estava responsável pelo coro, e eu pedi-me, podias compor alguma coisa, não sei, e eu peguei era a primeira leitura da missa nova dele, era Isaías 49, e foi e por isso fiz para isso. E depois a segunda também foi por causa de um encontro sobre a social da Diocese de Braga, e foi para aí no ano a seguir, em 2011, e depois já em Roma, no magistério, durante o magistério, não tinha tempo para me coçar, e foi quando comprei as coisas, e por isso gravei só umas coisitas, mas muito pouco. E depois em Roma é que surgiu uma terceira canção de Isaías, e já a pensar, agora agora continuo por aqui. Pelo Isaías. Uma curiosidade que é uma coisa que eu reparo nas músicas que compões é que não são músicas muito, como é que se diz, intuitivas. Quando nós ouvimos tipo músicas tipo pop, né? Ou seja, aquelas coisas de ter sempre aquele refrão e aquela forma sim. É muito isso de tentar fugir a caixinhas, ou é... Então, em primeiro lugar, porque eu acho que a linguagem pop não era adequada, ou demasiado pop não era adequada ao texto. Era uma responsabilidade, não é? Sim, é um bocado. Está-se a pôr uma coisa. Pronto, acho que não era adequado, não se adequou. O pop não se adequou àquilo. E depois, acho que tinha a ver com a própria letra. Se havia uma letra que estava aí num certo sentido, se não havia refrão, pronto. Não é? Há várias, sim. Algumas que começam e depois há umas que têm refrão, mas há outras que não têm propriamente um refrão, tem uma coisa que se repete, mais ou menos, mas há aí 2 que não têm refrão. Mas a linguagem que primeiro, eu não sou assim tanto do pop, eu não gosto tanto de pop, prefiro mais indies e indies rocks, indies folk e coisas desse género. E por isso foi mais nesse sentido também, porque também pareceu uma linguagem mais adequada para se dizer aquilo que se estava a dizer. Sim, parece uma coisa mais orgânica. Ou seja, se calhar o nosso cérebro não é tão orgânico porque nós estamos sempre à procura de um refrão e de uma coisa que se repita para ficar na cabeça, mas acaba por ser mais. Ou seja, pronto, como é a palavra de Deus, também caminha num sentido, não é? Não anda ali às voltas. Sim. Eu sou bem leigo, portanto o que eu vou dizer pode não ter sentido nenhum, mas a mim faz-me lembrar do género. Estão a ver um musical que não há um refrão, é tipo as pessoas estão a contar uma história ou a falar e a cantando. Sim, portanto, mesmo assim há refrões, mas sim. Mas sim, estou a perceber, tipo a conversar, né? Das 7 canções de Isaías, há aí 2 que não têm mesmo um refrão. Que é seguido, que é o texto seguido. E uma delas não se repete nada, não é? Não se repete praticamente nada e é até ao fim. E há outra que tem um refrão, mas é um refrão com letras diferentes, com uma letra diferente, e depois tem um bridge final, e depois tem. E depois as outras quase todas têm um refrão, mas depois às vezes o refrão também muda. Não sei, foi o que calhou. Mas não tenho grande. Ou seja, eu não sou um teórico da música, não sou muito teórico da música, sou. Por isso não. Foi como saiu, foi como achei que a coisa poderia ajudar. Pronto, e depois fui sempre mostrando às pessoas para ver se aquilo era bom ou não. Porque eu achava minimamente bom, mas não queria saber, porque isto é uma coisa que não é para mim. Se as pessoas dissessem que era uma porcaria, eu desisti, pronto.
Tanto que agora é o contrário, agora como não tenho escrito muito, por acaso a semana passada ainda tive aí tempo para escrever. Mas há uns anos que não escrevia nada. Ou muito pouco mesmo. E até me confessei disso. A sério, confessei-me disso. Porque já levas isto mesmo como não, missão, não? Sim, porque acho que não é justo, ou não seria justo, as pessoas dizerem isto, olha, isto é altamente, isto ajuda imenso, e eu não investir nisso. Tipo, enterrar os talentos. Sim. E para não os E meter eu confessei mesmo disto. Pois. Com que frequência é que vais a sítios para evangelizar, não é? Porque quando vais a... Pouco, porque houve uma altura este ano, ali na altura da Quaresma, que foi assim, tipo 2 semanas e fui a 3 sítios diferentes. Já sei como é que tu vais lembrar da Bia, que falámos ao início. Não foste ao entroncamento? Fui. A Bia Oliveira, loira, pequenina, Ok. esteve lá no terço. Vamos uma foto. Não, é possível, é possível. Yeah. Que ela teve na organização. Nós vimos um evento que foi preparado para ir lá falar e tocar, e eu achei aquilo brutal mesmo. Tipo, a malta reunir-se para fazer assim um café-concerto, mas tipo... Foi. Eu fui um amigo com quem fiz Missão País, mas do Isqueté. Mas a questão aqui... agora perdi-me. Onde é que estávamos? Eu tinha perguntado com que frequência é que ias... Frequência, é que vou a sítios. Não, tenho ido pouco, porque... Lá está, porque não dá para muito mais. E porque a minha vida não é isto, claramente. Agora vai haver um concerto em Lisboa, 2 noites em Lisboa, em princípio, no auditório do São João de Brito. Em princípio, estamos a combinar. Está tudo encaminhado, portanto é só coisa a acontecer e haver tempo para ensaiar e etc. Porque aí ia ser com a banda toda e com cor e etc. Porque isto dá para fazer de muitas maneiras. Dá para fazer sozinho, dá para fazer com cor, dá para fazer com cor e cordas, dá para fazer com cordas, dá para fazer com banda e cordas e cor, e dá para fazer só com... Já houve várias combinações. Na coluna e a malta ouve. Já dá para fazer várias combinações, mas claramente isto não é a minha vida. Este é um apartado muito pequeno da minha vida, que eu acho que devia ser ligeiramente maior, mas eu acho que escrever é uma coisa que dá muito trabalho. É preciso trabalhar mesmo. Não, as coisas... Lá está, aquela coisa do espaço vale para a música também, para escrever música. Aquilo do espaço que é preciso para rezar, e o espaço que se cria na Missão País ou no Retiro, ou não sei o quê, isto vale também para a música. E por isso é preciso tempo para dedicar a isto e espaço, sobretudo interior. Eu agora estou só nisto e não há imensos, não tenho a vida na minha vida. Não tens assim. no horário semanal de tempo de composição? Por causa agora, como vou mudar para o Porto, a vida vai mudar, pode ser que ao reconfigurar um bocado as coisas, pode ser que haja... Eu tenho aqui uma questão, Eduardo, que é, tu estás a dizer que precisavas mais tempo e sentes que era necessário haver mais tempo, também provavelmente porque notas a influência que tem este dom que... Sim, não, mas é por causa disso, porque se isto não fosse bom, eu já tinha desistido ou tocava só para mim. Agora, o que eu tenho percebido, ou que as pessoas têm dito, é que isto ajuda mesmo as pessoas. Porque eu também acho que, mas não é só a música, acho que é um bocado a arte. A música é porque é uma arte um bocado mais fácil, digamos assim, entra mais facilmente. Que é a questão da sensibilidade e a questão do... como é que eu ia dizer isto? Santinácio, é engraçado que Santinácio fala de ordenar os afetos, mas nunca diz acabar com os afetos. Isto é muito interessante. A fé é um título de um livro do Padre José Frazão, diz assim: a fé vive de afetos, vive de afeto. E eu acho que o afeto é uma cena importantíssima, uma coisa importantíssima. E não é porque a fé é uma coisa afetada ou porque é só uma questão de sentir. Não é isso. Eu acho que nós todos somos movidos a afetos. Quando se fala daquilo do onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, está a dizer mais ou menos isto. Sim. A dizer, existe, ou seja, o problema não é o problema, o coração vai sempre atrás de tesouros, portanto é sempre afetado, digamos assim, por tesouros. E então, o que é que eu acho em relação à música, ou o que é que me parece em relação à música ou em relação à arte? É que entra nos afetos diretamente, sem passar por um filtro que é a cabeça. E o filtro da cabeça pode ser gigante. Quer dizer, a cabeça é sempre uma coisa importantíssima para a fé, para a vida, para tudo, não é? Mas parece-me que às vezes, o que acontece às vezes é que a cabeça pode meter aqui filtros gigantes, não é? E depois entre a cabeça e as entranhas, ou o coração, onde a fé se joga, pode haver uma grande distância. Uma distância muito, muito grande. Pronto. Então eu acho que a música ajuda a que esta distância seja mais curta, porque entra muito mais diretamente
onde as coisas são, pronto, onde a vida se joga com mais determinantemente, digamos assim, não sei, um bocado teórico, mas eu acho que é isto. E por isso é uma coisa importante, acho eu, e como o feedback é bom, eu sinto-me um bocado moralmente quase obrigado a fazer. Mas ajuda-te a rezar o compor ou também o cantar? Porque eu gosto de cantar, estas coisas, não me importa nada de cantar isto. O compor médio. Compor é só um esforço. Sim. Sobretudo escrever letras. E como as letras têm um objetivo, não são só simplesmente aquilo que me vem, que me dá na gana, não é? Tem um fim que é para alguém ouvir. E ao vem alguém ouvir bastante específico, o público, digamos assim, ou o objetivo é bastante específico, é duro. Sim. É duro. Olha, ainda dentro da arte, e só também aqui para terminarmos, que já estás atrasadíssimo. Bastante. Traga. Dentro da arte consideram muito também, isto é um tipo de arte nova, mas podcast e videocast está dentro do que será arte. E estás envolvido num projeto, já conta com 7 episódios, o Provoca. E agora desta conversa e também de falar tantas vezes que vais para o Porto, fiquei com a questão: o Provoca vai manter? Vai. Vai? Como é que vai fazer? Vimos cá. Só para gravar? Não, a ideia é o Samuel, o Nelson e eu continuamos a trabalhar os 3 juntos. E vai cada um para o seu sítio. Vai, o Nelson já está em Lisboa, eu vou para o Porto e o Samuel fica em Coimbra. Ok. E ele ia gerir a Quinta da Esperança de Sernás. Mas nós continuamos a vir uma vez por mês trabalhar, porque nós, para além do podcast, há trabalho em conjunto que temos. Boa. E por isso, uma do trabalho em conjunto é gravar. Deixamos a curiosidade para as pessoas e para pesquisarem. Não vou dizer catequese de 30 minutos, mas é sempre a dissecar um tema. O último que nós ouvimos foi, portanto, falta-nos ouvir o 6º, ouvimos o Descanso é Brutal, mas também, se calhar, nem vamos dar spoiler aqui. Queria só, Duarte, se puderes, porquê Provoca? Porquê o nome? Então, o nome vem. Então, a história do nome é. Isto foi um nome dado pelo Perru, que foi o promotor vocacional antes de mim. Entre mim e o Perru houve o Fred internamente, mas pronto, era o promotor vocacional e arranjou este nome para a promoção vocacional. Okay. Na altura era a promoção vocacional, provoca, e depois a vocação que provoca, etc. Okay. Promoção vocacional, portanto era tudo junto. E depois, quando eu assumi isto, criou-se o Instagram da Provoca, que eu achei que era o melhor nome que havia, porque o outro era para a Juve, que é pastoral juvenil, mas não diz nada a ninguém, Provoca. Não, diz. Provoca sempre uma decisão muito mais acertada, 100%. Sim, claro. Certeza. E depois decidimos que isso fosse o nome todo dado ao guarda-chuva, digamos assim, que tem. Portanto, é tipo quase que marca, não é? Trademark, Provoca. Agora vão fazer várias franquias de mais ou menos. coisas. Pronto, agora isto, mas agora está sobretudo. É isto. Nós somos a equipa da Provoca. Pronto, o Samuel, o Nelson e eu. Pronto, é por aí. Okay. E achamos o nome bom. Porque pronto, a ideia é provocar boas perguntas, a ideia é provocar as pessoas para a fé, para Deus, etc. Acho que é tudo uma provocação. O facto das pessoas se deixarem ou não provocar, etc. Pronto, foi por aí. Muito bom. Boa pergunta. Não tinham feito ainda porque é que se chama Provoca? Acho que não. Olha, assim. Confesso que não ouvi a tua entrevista no Expresso, portanto não sei o que é que não diz nada disso. Ok, então deixo aqui o. Veio uma branca. A motivação. A provocação, obrigado. A provocação às pessoas para ir ver o Provoca, para ouvir o álbum do Padre Duarte. Sim. Um grito chamado. Os álbuns, sim. E agora é o. Tá. Isaías e a Fragilidade. Fragilidade? Sim. Ok. Pronto, são as músicas do Isaías, mas com outras. Estou desatualizado. E com uma roupagem nova também. Ouço mais o antigo. Ouço mais o antigo? Sim. No banho. Por acaso eu também. Não sei. Se calhar é porque memória afetiva, né? Na altura que fazia emissão país era que só via. Eu estava a ouvir a questão de ajudar as pessoas. A mim ajudou-me no sentido de conhecer a palavra, porque eu fiquei fascinada pelo profeta Isaías. Pois, aquilo tem coisas engraçadas. E agora na missa, quando é, por exemplo, Natal e não sei o que. Natal é claríssimo. Tipo, Quaresma também há umas coisas. Exato, eu já sei o que é que eu ia seguir, já sei o que é que a leitura vai dizer. Sempre que alguém diz Isaías vão se lembrar de ti. Brutal. Duvido que isso aconteça assim de uma forma tão matemática, mas. Então, mas pode ser o contrário também. Tipo, se Duarte Rosado, depois o novo álbum é engraçado, é Isaías e Fragilidade, porque é um diálogo. A ideia é um diálogo entre coisas que escrevi eu, lá está, daí a dificuldade, porque o Isaías escrevia bem e por isso já estava lá. E era só para música, agora não. E o Isaías, quase como um grito de resposta, um grito de apelo e um grito de resposta.
É por isso que tem essa coisa. E depois tem a coisa de ser gravado por 39 pessoas, com cor e cordas e não sei o quê. Live também tem a sua. Isso é muito também é bonito. Muito fixe. Por isso. Cultivar o coração também para ouvir estas cenas. Vou deixar um último desafio antes de terminarmos, Duarte. Porque estás muito ligado e nota-se também aqui o fervor de defender a cultura e as artes. Vou deixar aqui um desafio. É top 3, mas se só te lembrares de um, podes só dizer um. De cultura que exista que nos leve mais próximo de Cristo. E aqui vou só dizer o que é que digo com cultura. Podes dizer um livro, filme, séries, música, um quadro, o que tu quiseres. Completamente à vontade. E não precisa de ser top 3 por importância. Do género, este é melhor, depois é que é só o que achaste top 3. E agora esta, assim, à pressão. Então tenho ouvido uma coisa muito bonita que é a segunda sinfonia de Mahler, que se chama Ressurreição. Vale muito a pena ouvir. É 1h30. Okay. É 1h30 de sinfonia e são 5 movimentos, é uma coisa, andamentos, em português é andamentos. Acho que é preciso paciência, não sei se há paciência para ouvir 1h30 de sinfonia hoje em dia, mas vale muito a pena. A segunda sinfonia de Mahler, Gustav Mahler. E depois há um livro que eu tenho um apreço muito grande, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. E acho que é uma história muito bonita de redenção. As primeiras 100 páginas do livro fala do Monseigneur Bienvenu, que é o bispo de Digne, de uma terra que eu não sei se existe, é real, que é muito bonita, é a história de um santo, na verdade. E portanto, Os Miseráveis acho que é um bom livro, também é grandinho. Estas são coisas que levam tempo, por isso olhem. Malta que não tem telemóvel. Não, Os Miseráveis é um livro. A segunda sinfonia de Mahler é uma coisa inacreditável. Eu ouvia agora e ouvia várias vezes. Vai ser o meu artista, de certeza, o artista mais ouvido do Spotify este ano, só por causa disto. Há outras sinfonias dele, mas esta aqui eu gosto particularmente. E depois, então, Os Miseráveis também é um livro muito grande, mas muito, muito bom. Tem ali partes, quase capítulos que se podem quase saltar, porque são coisas assim que está fora do imaginário do ambiente ou da linguagem portuguesa, sobre Paris e sobre algumas coisas. Desculpa, Duarte, vou-te perguntar, isto é mesmo pergunta de puto. Os Miseráveis do livro, estás a dizer, é depois a adaptação que houve para o... Claro, mas enfim, quem não viu a adaptação, leia o livro. Para daí, é isso. Porque a adaptação, as várias adaptações, há várias. Há o musical. Sim, eu vi o musical. Pronto, o musical, ou seja, não está mal, mas o livro pois não é impressionante. E depois... não sei. Também pode ser um grito chamado Isaías. o próprio trabalho. Não sei. Ou provoca. Estás-lhes a ajudar, é concorrência para nós, não? Não, tudo concorre. Tudo concorre para o bem daqueles. Esquece. É isso. Não sei, deixa estas duas. E a terceira fica para as pessoas sugerirem. Não, pode ser uma coisa também. Então. Um livro mais pequeno, já agora. Porque de facto, Os Miseráveis eu percebo que a malta se encoraja um bocado. Mas há um livro muito provocador, que é do Tolstói. O Tolstói escreveu coisas muito grandes, tipo Guerra e Paz, que são ainda maior do que Os Miseráveis. Mas escreveu umas novelas pequeninas, escreveu duas. Uma que se chama Sonata a Kreutzer, mas há outra que se chama A Morte de Ivan Illich. E isso pode ser um bom livro, porque é muito pequenino, lê-se numa tarde. É um livro, A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. É uma boa novela, é essa. Parece, pronto, são três coisas. Vamos fazer uma publicação com as sugestões do Padre Duarte e assim temos que também depois fazer dos outros todos, porque há imensa gente que nos diz assim boas coisas que nós depois temos que compilar para a malta. Boa. Ficam aqui o top 3 de atividades culturais para se fazer para chegar mais perto de Jesus. Duarte, muito obrigado por teres vindo e por teres rejeitado chegar atrasado dos teus compromissos para estar aqui. Devia-me estar a ligar agora, não sei se. Pois é provável que seja por isso. Mas pronto. Obrigado, eu. Obrigado a nós e vamos junto por aí. Sim.